nós vamos dar continuidade a esse trabalho que estamos desenvolvendo já há algumas semanas em torno da obra Paulo e Estevão, que foi psicografada na década de 40 por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso benfeitor Emmanuel. O nosso último encontro, o tema foi Estevão, um apóstolo do Cristo. E hoje nós vamos, com muito carinho, com muita expectativa, com muita ansiedade de nossa parte, trabalhar com vocês o tema A Pregação de Estevão. O trabalho que nós estamos desenvolvendo, portanto, através da obra Paulo e Estevão, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, hoje especificamente nós vamos remontar ao capítulo 5 desse romance, que, como afirmam os espíritos amigos, é um verdadeiro tratado para o trabalhador espírita cristão. Então, hoje nós vamos adentrar a casa do caminho. Na última semana, se vocês se recordarem, nós desenvolvemos algumas reflexões no que remonta àquele instante em que Estevão saiu de Corinto a duras penas, passou por dificuldades, cuidou em alto mar do romano Sérgio Paulo, adquiriu uma doença, uma infecção grave, foi parar em terra salvo pelo próprio Patrício, acolhido por mãos, por corações benditos e levado para Jerusalém, quando foi recebido por Simão Pedro e acolhido dentro das suas dificuldades, então, no primeiro núcleo de atendimento espiritual fundado aqui na Terra, a Casa do Caminho. Núcleo que foi, portanto, organizado pelos discípulos, continuadores de Jesus. E nós trabalhamos vários aspectos dessa chegada, do atendimento fraterno que foi realizado, do carinho com que ele foi, portanto, atendido por Simão Pedro, por João, por Tiago e por tantos outros. E encerramos com um diálogo específico entre ele e Simão Pedro, quando fora batizado por Simão Pedro, que o adotou como um filho espiritual, foi, portanto, batizado com, não mais anteriormente Gesiel, um nome judeu, mas foi batizado com o nome de Estevão, o nome grego de Estevão, inclusive para trazer vinculações sentimentais com a sua história, com a sua família e de onde ele tinha saído, até chegar naquele momento para uma renovação e uma proposta de uma nova vida. Então hoje nós já vamos pular uma etapa para chegar naquele momento em que a Casa do Caminho fora visitada por dois ilustres representantes do Sinédrio. Saulo, o doutor Saulo, o jovem Saulo e Sadoc. Eles adentram aquele ambiente humilde, encontrando uma massa compacta de pobres e miseráveis que se aglomeravam, envolvidos por raio de esperança naqueles olhos tristes, conforme a apresentação de Emmanuel. Eles se deparam com um pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, que não passava de um grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. A chegada dos dois surpreende Tiago, Pedro e João, porque eles estavam diante do maior orador da cidade, do judaísmo de então, e que tinha um acurado conhecimento das Escrituras.
É muito interessante a descrição de Emmanuel, porque eles foram lá para constatar o que as más línguas ou as boas línguas divulgavam em torno das práticas que aconteciam, me perdoe, naquele solar dos novos cristãos. E é muito interessante porque eles, acostumados com as pompas, com a riqueza, com o conforto, eles vão encontrar naquela ambiência homens extremamente desvalidos, sofredores, mulheres, crianças. E o interessante é observar que eles, inclusive, estavam ali encontrando pessoas conhecidas da sociedade e que há muito não os viam, porque no próprio envolvimento das dificuldades, das doenças, da lepra e etc., se tornaram párias, foram como que execrados da convivência, da corte, né? Se a gente pode assim dizer. E é muito interessante porque dentre toda essa ambiência que contrastava entre a opulência, a arrogância, o orgulho, a fidalguia, se a gente pode assim dizer, dos ilustres representantes do Sinédrio, a gente vai se deparar com um ambiente extremamente miserável, mas riquíssimo do que eles não estavam acostumados a conviver, que era a solidariedade fraterna, destituída de qualquer tipo de interesse. Então são pontos que Emmanuel nos apresenta, inclusive, que nos faz refletir com muito cuidado, com muito carinho, em torno das nossas atividades nas casas espíritas. O tanto que nós precisamos de estarmos atentos para acolher a todas as pessoas, para cuidar de todos os desvalidos que batem às nossas portas, independente de posição social e sem privilégios, atendendo a todos como filhos do Calvário de Jesus. E o que é mais importante, tendo cuidado para que as dependências das nossas instituições não primam por adereços desnecessários, por algumas questões materiais que possam, inclusive, inibir a presença dos mais necessitados, que muitas vezes se sentem constrangidos perto de algumas representações da sociedade do mundo. Cristianismo, casa espírita, precisam de se confundir com os princípios elementares das propostas da simplicidade. Nós não estamos falando que a gente não deva ter cuidados, procurar algum tipo de conforto, mas devemos ser, vamos dizer assim, estarmos muito atentos para que, em nome das novidades, a gente possa afastar aqueles seres mais carentes. Inclusive, eu gostaria até de, dentro desse contexto, enaltecer uma fala que nós ouvimos numa reunião junto com os dirigentes espíritas da Unificação, quando o nosso querido presidente César Perry disse para os membros das federativas que nós deveríamos estar atentos porque a periferia, os lugares mais longínquos estão carentes de doutrina espírita, porque muitas vezes a gente acaba, principalmente nos grandes centros, ou então nas cidades que têm determinadas
condições que favoreçam mais as casas espíritas em locais, vamos dizer assim, mais privilegiados, e esquecemos de que a mensagem do Senhor ela tem que atingir a todos os rincões. Ela precisa de atingir aqueles corações que muitas vezes não têm condições materiais, favorecimentos para estarem nas casas maiores. Então o Espiritismo não pode, quanto movimento, prescindir do atendimento aos nossos irmãos mais desvalidos no âmbito social. Não é? Então, fica para nós aí essa reflexão, porque como espíritas, nós precisamos de representar com dignidade, sabendo das nossas limitações, mas representarmos Jesus nos tempos, nos locais e com os corações que ele há de confiar para o trabalhador que não visa privilégios ou facilidades. Aquele trabalhador que, como o nosso querido Paulo de Tarso, viajou por mais de 20 mil quilômetros a pé para levar a mensagem do Evangelho àqueles corações sedentos de carinho, de conforto e de paz. E dentro dessa ambiência, nós vamos observar Emmanuel trabalhando a chegada de Estevão no ambiente. E aqui vale relembrar que Estevão, por ter sido, desde criança, iniciado nos estudos do Antigo Testamento, em face à sua mente cristalina, o seu espírito nobre, a sua sensibilidade acurada, ele se tornou um grande estudioso e das letras do Antigo Testamento, através da ajuda do seu pai, da sua mãe, de sua irmã. E quando ele iniciou os procedimentos, a atuação dele lá na Casa do Caminho, ele passou a se destacar na pregação do Evangelho, por ter sido tocado e renovado de uma forma tão especial por Jesus. E assim, na chegada, nessa visita de Sadoc e o Dr. Saulo de Tarso no recinto, eles vão se deparar com uma cena que incomodou profundamente os dois, acostumados a serem aclamados como os protagonistas. Ali eles eram expectantes, né? Eles eram, de uma certa forma, estavam naquela condição de observação, enquanto uma voz superior, um magnetismo transcendental, iria iniciar as expressões que iriam marcar profundamente o coração dos dois, no tempo e no espaço, como está marcando o nosso coração, que nos encontramos aqui no programa Espiritismo, Evangelho e Educação, para refletir sobre esse momento singular da história do cristianismo. Estevão, vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Ele adentrara no ambiente com autoridade, aclamado pelos corações que viam nele um desdobramento, que encontravam nele uma reflexão,
uma continuação, um desenvolvimento do amor do próprio Cristo, de Jesus. Aqueles homens que há pouco tinham perdido, deixado de ter uma presença mais valorosa para uma alma sedenta de crescimento. A presença de Jesus, que houvera alguns anos antes sido crucificado. Os continuadores do caminho, os homens que conheceram Jesus, os discípulos que ali se reuniram, se organizaram e fundaram esse projeto na terra para fazer valer os ensinamentos do Mestre Senhor, estavam ali para dar um gás, recarregar as energias daqueles expectantes, estavam ali para oferecer o que eles não encontravam na sociedade: amizade, companheirismo. Estavam ali porque se encontravam doentes, em busca do remédio, do afago, de um leito, de uma segurança, e por que não dizer da esperança diante das situações mais adversas. Crianças órfãos, mulheres subjugadas pelas circunstâncias da vida, homens doentes, decepcionados, envelhecidos pelos comportamentos que elegemos como prioritários dentro de uma dinâmica social de prazeres e de crenças em falácias, no devotamento a deuses que apenas são cultuados para sustentar uma visão turva de um mundo efêmero. Admiração de obras suntuosas que, com o passar do tempo, são derribadas. Crenças que nos convocam a acreditar em um imponderável que não nos apresenta nenhuma proposta coerente e libertadora. Decepções diante do comportamento de corações que muitas vezes elegemos como deuses, como superastros, como insuperáveis, como santos. Dificuldades no trato com o invisível, com sobrepressões, com influências espirituais, com obsessões, com pesadelos. O filho do Calvário, os doentes, os famintos, sempre existiram, em todos os tempos da humanidade. E em todos os instantes em que houve uma súplica, nos lugares mais distantes, nos rincões abandonados pelos interesses políticos, Jesus jamais deixou de atender. Jamais. Porque Ele prometeu: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Todas as vezes que o coração sedento grita, chora
na solidão, imperscrutáveis pelos homens, o Senhor se faz presente. Seja de uma maneira subjetiva ou numa manifestação tangível, através de expressões da música, do pão, do abraço, de um pássaro que cantarola, uma prospecção que nos faz prestar atenção em nós mesmos, num cão que se aproxima, numa criança que sorri ou que chora, numa alma benfeitora que se candidata, num filho que pede atenção ao pai, numa esposa que clama carinho, num namorado que vem trazer o conselho. O Senhor encontra sempre uma possibilidade, para não dizer que Ele cria a oportunidade para que a alma suplicante seja atendida. Mas bem-aventurados são aqueles que entendem o clamor, o convite, o chamamento e passam também a operar na dimensão de um atendimento superior, nobre, extremamente benevolente, sem buscar interesses, pagamentos. Bem-aventurado aquele coração que, após verificar a beleza que é uma oferta que atende às suas necessidades, e este filho do Calvário passa a operacionalizar, como Estevão fez, por amor e sem impor condições, para contar para aqueles que se encontram em penúria a beleza que é a bondade de Deus. E para falar do amor divino, nem sempre as palavras conseguem refletir. Mas os exemplos são eles que proporcionam, que tocam, que induzem, que chamam para uma nova realidade. Para a verificação de que, agindo na dimensão soberana da força que sustenta o universo, que é o amor, é que nós encontraremos sentido na vida. Isso em todos os tempos. Desde a Palestina, Jerusalém, até na sua terra, no nosso Brasil, na sua cidade, para não dizer no território de sua família, do seu lar. A dinâmica é a mesma. Os movimentos do mundo, eles se modificam para que a gente possa ser chamado a atenção para sair de si mesmo. Mas após o passeio pelas vielas que a providência divina nos oferece, inevitavelmente seremos convidados a voltar para dentro de nós mesmos, para vibrar e dinamizar as vibrações, as expressões, a luz que dimana do amor do mais alto. Estevão começa o discurso.
Meus caros, eis que são chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições, pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia, de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica os percalços, ou melhor, os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta. O Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário. Pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em nossa gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. A partir de agora, nós vamos começar a conversar sobre o discurso de Estevão, que nós dividimos em várias partes, fomos audaciosos, no bom sentido, mas procurando ser didático na exposição, nós vamos dar um título para cada trecho desse discurso. Este que nós lemos, o primeiro parágrafo, primeiro trecho, que é bastante extenso, nós carinhosamente demos o título a ele do Messias e do Pastor. E nós vamos, ao longo
das nossas reflexões, desenvolvendo o temário Messias e Pastor. Dentro desse trecho, nós temos algumas ideias importantes aqui ao nosso acanhado modo de ver. E eu peço vibrações e participação de vocês, endereçando perguntas, comentários, para que todos possamos construir juntos. Ele inicia dizendo assim, eu vou ter que repetir mais pausadamente. Meus caros, lembram que ele fez a prece inicial, pediu proteção, inspiração, ele citou o capítulo 10 de Mateus, o versículo 6 e 7, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele vai interpretar no seu discurso esses dois versículos, a nos mostrar a importância de estudar o Evangelho tirando o espírito da letra, para que a gente não fique preso nas amarrações dialéticas. É necessário entrar na história e se sentir copartícipe dela, expectante ou atuante, ocupando as posições de cada personagem, entendendo o contexto visual, o lugar, o tempo, se é de noite, se é de dia, se está do lado do rio, do lago, do mar, se está subindo a montanha, se está descendo a montanha. Doutrina espírita nos oferece 15 princípios básicos que nós precisamos de usar como chave para abrir o portal da interpretação do Evangelho. Ele vai dizer, são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas, em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então eu vou pedir ajuda a todos vocês, porque esse primeiro texto, quando ele vem falar do pastor, nos convida, e eu não tinha separado não, mas eu vou buscar rapidamente, o Evangelho de João no capítulo 10, que é intitulado, o texto, Jesus, o bom pastor. O texto está assim redigido, transcrito, interpretado por João Ferreira de Almeida na imprensa bíblica, que é uma das que a gente mais admira. Na verdade vos digo, palavras de Jesus, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta.
das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Desculpe, mas eu preciso de continuar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus querido, a gente que gosta de trabalhar com o Evangelho, porque lidar com o Evangelho é abundância de vida. A gente fica extasiado com a poesia transcendente, com a indução extraordinária que o Evangelho nos eleva monte acima. Estevão vai dizer que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Sem limites. Que tempo? Qual é o tempo? O tempo certo. A hora devida. Que a maturidade começa a desabrochar na intimidade. Aquele momento de Estevão, dos discípulos, Casa do Caminho, e aquele aglomerado de almas sofridas, e a presença de Saulo e Sadoc, era o tempo daquele instante histórico de cada um deles. Que a providência divina definiu a reunião de todos eles, compondo aquela assembleia, porque seria também escrito uma história que ficaria registrada como uma história de extraordinária importância e beleza para tocar outros corações em outros instantes. O que é importante nós entendermos é que o pastor é um só. Jesus o Cristo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Governador espiritual do planeta, conforme está bem claro os registros do Antigo Testamento e explicado pela doutrina codificada por Allan Kardec. Ponto. É o pastor, é o governador. Só que nós precisamos, como espíritas, também verificar o seguinte, que os tempos são chegados em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites, dentro de um mecanismo de necessidade do
indivíduo. E merecimento conquistado pelo mesmo indivíduo na condição de aprendiz. Porque não na evolução espiritual de expressões autorizadas na dinâmica divina, não há uma intervenção que assola, que constrange, que tira do indivíduo a oportunidade de escolher e, portanto, de aprender. Eu vi uma exposição esses dias na Rede Amigo Espírita de um grande amigo, uma pessoa que eu sou profundo admirador do seu trabalho. E que ele usou uma expressão, com todo respeito, mas que precisa de ser analisada. Ele disse assim, que houve uma revelação espiritual, que em breve estarão reencarnados no nosso meio, no nosso ambiente terreno, um número muito grande de almas extremamente sublimadas. Porque elas vão vir com a missão de fazer que o progresso dê uma arrancada. Eu pensei comigo. Nunca teve tanta dor. Nunca tivemos tantas dificuldades. E por isso, o Senhor vai envolver a humanidade com muitas expressões de misericórdia. Ok? É lógico. Isso é básico. Mas um envolvimento de esferas superiores para fazer com que haja uma impulsão no progresso terreno é contraproducente. É contraproducente. É antididático. E por sinal é místico isso. Então nós temos como espíritas sermos cuidadosos com o que a gente ouve. Para que a gente não embarque no modismo ou em alguns pontos, com alguns pontos que nos inebriam, que nos sensibilizam, que nos deixam assim, que beleza! Então vai vir um monte de nave, vai vir espíritos sendo teletransportados, vai ser um negócio gigante, daqui a pouco está tudo resolvido, os viadutos aqui em Belo Horizonte não vão cair mais, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais problema na Copa do Mundo, não vai ter mais dificuldade nas eleições, as emendas vão ser aprovadas sem contraposições, sem interesses, daqui a pouco os filhos estão todos ajustados ao poder público, os hospitais. Gente, vamos refletir com maturidade. Nós temos que entender o que significa evolução espiritual. Nós não tenhamos dúvida que muitas vezes os embates eles acontecem, as dificuldades se assomam para nos ajudar a abrir os olhos. Mas o abrir os olhos, em seguida, exige que nós possamos voltar para nós mesmos e tomar decisões. E sair para operacionalizar no dia a dia. E na hora que você sai para o combate, para o embate com relação à sua individualidade, não embate nem combate com os outros, não é isso? A gente sai para lidar com as dificuldades, os limites, não tem salto à evolução. Não tem mágica.
Não tem super espírito que vai entrar na sua intimidade e vai te colocar num patamar que você precisa de conquistar. Então vamos tomar muito cuidado, porque Jesus está dizendo assim, não pense que eu estou mudando o foco. E nem estou fazendo uma interpretação pessoal. Eu estou elaborando um pensamento a partir do que a gente estuda com Allan Kardec e com os desdobramentos que os autores abalizados, dentre eles a obra de Emmanuel, que é estruturada por mais de 400 livros, inclusive os livros de André Luiz, porque falam em André Luiz, mas esquecem que André Luiz é um componente importantíssimo dentro de um contexto de muitas outras obras que vêm nos falar de doutrina espírita, que vêm nos mostrar a dinâmica do cristianismo. Puxa vida, eu achei que eu ia ficar só no discurso do Estevão. Mas vamos pensar, são chegados o tempo em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. E o pastor envolve as ovelhas, não é num acontecimento. Não é num instante. Vamos pensar nas ovelhas que estão dispersas dentro da nossa intimidade. Qual o pastor que vai reunir essas ovelhas dispersas da nossa intimidade? Jesus, Estevão, Paulo, Pedro, Tiago, João, Emmanuel, Bezerra, Eurípides, Chico Xavier. Não é não, gente. As ovelhas dispersas dentro da sua intimidade, o pastor que tem que atuar é você, que tem que se fazer pastor. Mas para que você se faça pastor, nós precisamos de entender quem é o nosso pastor, a nossa referência didática espiritual. Por que eu li aquele texto todo do capítulo 10 de João? Porque Jesus vem dizer que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Para se fazer pastor, você tem que entrar pela porta. E tem que se envolver com as ovelhas. Você tem que criar cumplicidade com as ovelhas, que só se estabelece pelo veículo chamado amizade, fraternidade, solidariedade. É o que Jesus vem fazendo conosco. Só que o acontecimento que ficou registrado há 2000 anos na história, ele é de um valor, do valor mais significativo de toda a história do planeta. Mas a chegada de Jesus não foi só naquele momento. O pastor está se envolvendo com as ovelhas há milhões de anos. Tá bom? Vamos começar a refletir? Né? Vamos começar a refletir, porque o que pula a cerca, o que não passa pela porta, é salteador, é ladrão, é mercenário, aproveitador. Aí a gente fala, aqui na Terra está cheio de salteador, de mercenário, etc. Ok. E que nós permitimos que eles pulassem a cerca, porque entramos em sintonia, em relação. Demos ouvido, ouvimos a voz dos mercenários. Sabe por quê? Porque nós temos ressonância com a corruptibilidade dentro de nós. Só que nós percebemos quando o pastor está abrindo as portas do curral e ao mesmo tempo nos convidando para que a gente saia, para que a gente possa ouvir uma voz diferenciada, que a gente saia de uma ambiência pestilencial, com dificuldades. Então são reflexões muito sérias
que nós precisamos de trabalhar nesse momento para que a gente possa tirar conclusões mais cautelosas. E só para concluir a nossa reflexão, para a gente não alongar, porque o texto de João é longo, e nós não viemos aqui para interpretar o Evangelho nesse momento, no sentido que o nosso objetivo está em torno do livro Paulo e Estevão. Mas é muito interessante, porque quando então Jesus fala que ele é o bom pastor, que as ovelhas conhecem a voz dele e ele conhece as ovelhas, isso também representa para nós, essa alocução, como aquele ponto que a nossa alma reflete o Cristo, reflete o amor. O nosso ser, a intimidade do nosso espírito identifica a verdade e sintoniza com o amor quando se abre, quando para ouvir a voz. A voz é a representação da misericórdia e da providência divina que está dizendo: vinde a mim. Como nós falamos anteriormente, de várias maneiras essa voz nos visita, inclusive de uma forma extremamente misericordiosa através da nossa consciência. Agora, os salteadores, as dificuldades do caminho, as mentiras, elas batem na nossa porta exatamente para que a nossa mente aprenda a escolher. Agora, é muito interessante, porque quando Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, ele está falando sobre entrar nele, no corpo dele, passar pelo espírito dele. Não pode ser. Não tem lógica. Ele quer dizer sobre a proposta que ele nos oferece, que é amor. Ele é a porta. O amor é o portal que liberta. É o portal que liberta. Estevão disse assim: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por que o Evangelho liberta? Porque o Evangelho, na realidade, é uma proposta didática que está representando o que é a libertação verdadeira, que é o amor. Você pode se libertar sem estudar Evangelho, sem ser religioso. Por isso é que ele disse assim: éramos escravos das imposições pelos raciocínios. Querem um exemplo? Nós temos na doutrina espírita muitas atividades que nos aprisionam, que nos enclausuram pelas imposições de raciocínios, de teologias. Eu costumo dizer que nós temos atividades na casa espírita que elas muitas vezes nos fazem assim, ter vontade de sair correndo, de tantas imposições, de tantas amarrações, de tantas discussões estéreis, porque nós espíritas não discutimos doutrina espírita, não. Porque a doutrina espírita é muito clara. Nós discutimos são pontos de vistas. Como que eu vejo, como que o Arnaldo enxerga, como que a Cláudia acha, como um famoso falou, como um outro famoso disse, como um espírito escreveu, como outro espírito escreveu. Porque a essência doutrinária é inquestionável. Inquestionável, porque ela é coerente do início ao fim. A doutrina espírita tem uma coerência magnânima com o Antigo Testamento. Isso é um assunto que futuramente, talvez daqui a 4, 5 reencarnações, nós espíritas vamos estar estudando a Torá. Nós vamos estar discutindo o tabernáculo, nós vamos estar discutindo o que é pastor, o que é ovelha, o que é o templo. Por enquanto, os espíritas, nós estamos tentando entender como é que é a reencarnação, que é lei natural.
Por isso é que Jesus disse para João Batista, dos nascidos de mulher, João é o maior. Agora, no reino do céu, João é o menor. Nós estamos discutindo determinados assuntos que nos aprisionam. Você quer ver um exemplo? É agora o modismo de falar que espírito vai reencarnar. Porque inventaram uma história, e eu bato nessa tecla, porque ela é simbólica. Eu não estou discutindo esse assunto não, porque eu não perco tempo não. Mas inventaram uma história, colocaram ela na boca de pessoas que não falaram que fulano de tal tinha reencarnado, um espírito. E deram cidade, data, família e etc. Aí agora outros estão querendo reencarnar outros espíritos, porque aí, por uma questão até natural, né, os espíritos reencarnam, os encarnados vão passar para o mundo espiritual. Mas costuma ser os assuntos tratados de uma forma tão barata, tão destituída de nobreza e de conteúdo que eleva, que a gente fica embasbacado. E o filho do Calvário, Cleusa, continua esquecido. Sabe quem que é o filho do Calvário? Somos nós mesmos, que muitas vezes temos a pompa, ocupamos uma posição de espíritas catedráticos, mas estamos dizendo como frutos que nós somos muito mais desvalidos do que aquele companheiro que está lá no centro espírita, sentado na primeira cadeirinha, humildezinho, simplesinho, dizendo: ô meu senhor, só me dá um passe, pelo amor de Deus. Ele está se movimentando dentro de um processo de simplicidade, de autenticidade, de pujança, porque a pujança não está nas expressões periféricas, de quem fala mais, de quem se apresenta mais. Nós precisamos de verificar que a pujança ela é íntima. Por isso é que os espíritos que vieram aqui à Terra, que deixaram rastros, luz, se apresentaram sempre com expressões de pura simplicidade, mas de autoridade moral, de autoridade espiritual. Então, nós precisamos de refletir sobre o que é entrar, sair e encontrar pastagens. Entrar no amor, sair do amor, encontrar pastagens. Ele está falando de ovelha, ele está falando de alimento. Qual que é o papel do pastor? Pastorear. Ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem que dar alimento para elas, ele tem que preparar as ovelhas para os objetivos que são traçados dentro do mecanismo. Não é? Então, nós precisamos de verificar que entrar no amor não significa sair do amor. Abrir o coração para ser fertilizado pelo amor é irradiar o amor em seguida. Porque, diga-se de passagem, nós somos envolvidos pela misericórdia, mas o amor se torna pungente quando você ama, não é quando você é amado. Fiz-me claro? Não sei se deu lá. O assunto não é fácil, não. Não é simples, não. Aí a Licínia de Portugal está dizendo assim: pelo que eu li, andam alguns espíritos mais evoluídos no nosso meio atualmente, dizerem que estão chegando outros espíritos mais evoluídos. Licínia, querida amiga de Portugal, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Estudemos o livro A Gênese de Allan Kardec no último capítulo, quando ele fala da nova geração. É óbvio que no processo atual, os portais do mundo espiritual estão se abrindo, a população do planeta está aumentando. Observemos geometricamente, se você abre mais oportunidades para espíritos se desenvolverem aqui na Terra, obviamente que você tem que dar sustentação para essa dinâmica educacional. Então, eu posso dizer o seguinte: a cada 10 espíritos em aprendizado vai reencarnar numa condição mais elevada do que os 10. É os 10%. Então, aí vem essas perguntas. Há possibilidade que Emmanuel já esteja reencarnado
Ou é algo que não é real? Karina, eu sou questionado sobre isso em muitos lugares que a gente vai. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: o que isso representa em termos do seu aprendizado, do meu aprendizado, se Emmanuel reencarnou ou não reencarnou? O que vai mudar? O que vai mudar? Como alguns querem, que inclusive ele seja até o presidente do Brasil. Já até ouvi isso. Que ele vai ser professor, que ele é educador. Teoricamente tem tudo para ser mesmo. Porque ele é um baita educador, dos poucos. Que conversa com nobreza, que fala com dignidade, mas que apresenta conteúdos evolucionais. Nós precisamos de promover, de qualificar o nosso tempo para discutir o que é essencial do processo. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Estevão estava entendendo isso. Estevão estava dando a vida dele pela casa do caminho, que obviamente não é pela casa, é pela causa do caminho. É por todos aqueles que estavam efetivamente sendo atendidos naquele contexto de extrema fraternidade. Dar a vida significa promover o bem. É o que os espíritos superiores estão tentando nos mostrar. Observe André Luiz na dinâmica das suas obras. Ele começa a desenvolver um assunto. Quando o assunto começa a esquentar, vocês já observaram isso? Quando o assunto começa a esquentar, aí o benfeitor falou assim: pois é, André, agora nós vamos ter que suspender o assunto aqui, porque nós vamos ter que dar um passe ali. Aí a gente observa, o Afonso Chagas, nosso amigo lá na União Espírita Mineira, ele costuma dizer assim: puxa vida, eu dava tudo para ser o perguntador do perguntador que estaria próximo do André Luiz, que eu ia ficar cutucando, ele pergunta mais, vai mais, que o assunto... E os espíritos, calma, André, né? Vamos devagar, André, porque se você começa a ir demais, você vai se atolar no pragmatismo do raciocínio. Eu escutei o nosso moderador no início do estudo, quando ele estava preparando o ambiente, recebendo todos vocês e etc., ele falou assim, que a verdade é de cada um. Sim, verdade com letra, com V minúsculo. A verdade maior, ela vai sendo identificada a partir do momento em que o indivíduo se esforça por melhorar-se e por sentir a dinâmica que é o atendimento desse pastor que vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Não tem limite para o amor. A Vanessa está dizendo assim, lá de Avaré, São Paulo: espíritos mais evoluídos que nós já vieram para nos mostrar como viver o Evangelho. Mas eles têm muito trabalho onde estão e só reencarnam com uma grande missão. E nós temos que nos esforçar e aprender. Vanessa, a sua mediunidade, seu carinho, seu esforço te colocou lá nas esferas do Emmanuel, lá da turma dos educadores. Jesus diz assim: eu não vim de mim mesmo, eu vim daquele que me enviou, realizar a obra dele. Ele não aceita nem o título de bom. E ele não vai falar em nome de personalidade. Não. Eu vim de Jesus? Não. Eu vim em nome daquele que me enviou. Vir em nome daquele que me enviou é se tornar Cristo, Messias. É exatamente o ponto que a gente está começando a chegar lá. Messias. O que é o Messias? Qual que é a representação do Messias? Nós reservamos até um texto do profeta Daniel, no capítulo 9, que nós não vamos ter tempo de ler aqui hoje. E eu gostaria de
vou brincar com vocês, passar como para casa, para casa. Capítulo 9 de Daniel, vocês vão ler todo o capítulo até chegar no versículo 25 e 26. Esse texto de Daniel, o profeta amado, que alguns até dizem que ele reencarnou depois como João, mas isso também é detalhe, porque se o mesmo espírito vai ocupando todos os cargos, costuma faltar emprego, viu, gente? Então a gente tem que começar a ter entendimento, a gente tem que começar a refletir, porque a galeria não são poucos os eleitos, são muitos que são candidatos à eleição, tá? Então tem espírito aí que fez trabalhos maravilhosos nesses últimos momentos, que o pessoal está querendo agora reencarnar ele em personalidades que, primeiro, não tem nada a ver com a linha mental, e segundo, que, puxa vida, ele é top de linha, porque ele ocupou todos os grandes cargos, todas as grandes propostas de Jesus. Foi um só que fez, foi 2, 3, 4, 5. E nós estamos conversando sobre uma humanidade de 30 bilhões de espíritos. Vocês já pararam para pensar nisso? 30 bi. Reencarnado tem 7. 7 bi. Aonde que estão os outros 22, 23, como queiram? Gente, nós precisamos de alargar o pensamento. Nós precisamos de refletir com mais tranquilidade. Mas, Daniel, vamos voltar para o Daniel. Daniel vem refletir conosco sobre as súplicas que os homens humildes e de fé vão projetando aos céus em meio a tantas dores. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Olha para vocês verem aonde que nós fomos parar. Voz do pastor. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhastes para ti nome, como se vê nesse dia, pecamos, obramos impiamente. Aí ele vai fazer um clamor: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel, o profeta, representa aqui a alma da ovelha suplicante pelo atendimento do pastor. Vem, pastor, reunir as ovelhas, chegou o seu momento. Mas tem misericórdia. Aí ele está falando, ele fala sobre a justiça das leis de Deus, mas ele pede: aparta de nós a tua ira. Sempre que encontrarmos a palavra ira no Antigo Testamento, ira, Deus não ira, Deus não é caprichoso, Deus não é afetado. A ira do Senhor representa no Antigo Testamento está representando a misericórdia da providência divina que responde, nos oferecendo os recursos. A ira, o furor, é a própria resposta da vida diante dos nossos descaminhos, das nossas opções. O cântico, o clamor de Daniel é o clamor dos apóstolos que estão como Estevão, junto de todos os sofredores,
suplicando oportunidade de trabalho, de redenção, de reencarnação, de mudanças, e que nem sempre nós estamos dispostos a atender. Por isso que eu estou passando como para casa para vocês lerem, porque me dá vontade, viu? Arnaldo, nosso moderador aí, Arnaldo, a gente abre esses textos aqui, dá vontade de a gente fazer miudinho dos textos de Daniel. Mas como eu citei os 2 versículos, a eles vou me referir agora. 25 do capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tempos angustiosos. O Messias opera nos tempos angustiosos. Aí nós, espíritas, queremos transformar o nosso momento como um momento angustioso. Que é mesmo, em nível social, em nível coletivo, porque chegou o momento em que todos estamos reunidos como ovelhas, diante dos mercenários que nós elegemos ao longo dos milênios. O tempo fica angustioso, que é um momento de verificação, é um momento de conflito, é um momento de teste. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que ele está falando, Daniel? Ele está falando de conflitos sociais? Guerras, ouvireis falar de guerra. Nós fizemos um estudo do sermão profético exatamente nesse mesmo programa, porém na época era só áudio, né? Mas vocês vão encontrar os áudios lá. Nós fizemos esse estudo. O texto está dizendo a mesma coisa. O tempo da desolação, o tempo do mercenário, o assolador será assolado. Isso se dá em momentos específicos da humanidade, não tenhamos dúvida. Mas o que é mais importante refletirmos é que os indivíduos, como ovelhas, estão sendo reunidos sob o guante do amor do pastor, para que o indivíduo saia da multidão de problemas, não é da multidão social, da confusão psíquica que nós elegemos para nós mesmos. E como ficou tergiversado uma série de situações, nós precisamos de reunir, de unificar, de qualificar, de aproximar todas as questões mal resolvidas para trabalharmos gradativamente com cada uma no momento certo. Capítulo 9 de Daniel, viu, Avani? Você que está perguntando no chat. Até o versículo 25. Você vai ter material aí para a encarnação inteira, minha amiga. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Vamos refletir. A transição, as modificações, elas precisam ser por nós espíritas tratadas como assuntos de ordem pessoal, individual. Por quê? Acolhidos, atendidos pelo pastor Jesus,
nós iremos, por certo, vencer os raciocínios que acrisolam. E quando o texto ainda diz que seremos livres pelo Evangelho do Cristo, eu poderia citar aqui como notas finalísticas, citar o capítulo 8 de João, no versículo 32, rapidinho, nós vamos achar aqui, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E aí ele foi questionado se somos descendências de Abraão. Não, como descendências de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que beleza! Que beleza! Então o raciocínio, a paixão, a emoção não podem mais estrangular. Não podemos mais continuar elegendo essa prisão psíquica. Não. Chegou o momento de libertar pelo Evangelho. Significa libertar porque nós vamos estudar Evangelho, nós vamos virar evangélico, nós vamos trazer o Evangelho para dentro do Espiritismo. Observem como se perde tempo. Libertar pelo Evangelho é libertar pela boa nova e para a boa nova do reino. Amor. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Espíritas, unifiquemos em torno do Cristo, facilitados por Allan Kardec, e unificados em torno do Cristo, não tem motivo para querela, para disputa, para interesses, e muito menos para poder. O poder que nós estamos buscando é o poder ser livre. É o poder conversar, dialogar com o pastor das nossas vidas, em espírito e verdade, de alma para coração, e receber dele o que ele sempre propôs nos dar. Que o Senhor da vida possa levar a paz para o seu lar, para o seu coração, para a sua família, e que possamos todos nos revigorarmos para o trabalho que nós precisamos de realizar amanhã. Nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo.